Eu acho que o meu objetivo aqui no meu canal é ajudar as pessoas a avançarem na carreira delas como desenvolvedores ou desenvolvedoras de software. Então, antes da gente começar esse vídeo, eu quero fazer um pedido pra você, porque é o seguinte, eu e uma equipe, a gente tá desenvolvendo um produto específico pra te ajudar a avançar na carreira, pra te ajudar a dar o próximo passo na carreira. Vai ter um formulário de pré-inscrição aqui embaixo em algum lugar, mas eu quero, na verdade, ouvir de você. O que que você quer de ajuda que eu posso te ajudar? Qual dúvida que você tem? Qual etapa que, de repente, você não tá conseguindo passar na hora de repente, procurar empregos, de aplicar para empregos, de fazer o currículo, de montar o LinkedIn, de saber o que estudar, da maneira que estudar, da maneira de progredir seu conhecimento, seu aprendizado, certo? Qual dessas partes que você tá tendo alguma dificuldade que de repente eu posso te ajudar, que de repente eu posso fazer um conteúdo, eu posso explicar como eu faço ou como eu fiz, ou se eu não souber, de repente encontrar alguém que saiba fazer e trazer esse alguém para explicar como se faz aqui no canal. Até conversei recentemente com outros experts, né? Vocês vão ver futuramente em pessoas que empreenderam, tem empresas impressionantes, com professores de universidade e tal, mas enfim, isso é assunto para mais além. Vamos pro vídeo. Como planejar sua carreira estrategicamente? A gente vai fazer aqui em 3 grandes blocos que vão ser totalmente arbitrários, que aqui, né, o early career, né, o começo da sua carreira, aqui é um certo mid, meio da sua carreira e late fim, né. E a primeira coisa que eu quero pontuar é que essa progressão aqui em software especificamente costuma ser para muitas pessoas muito mais rápido que o normal, mas para algumas pessoas não. E isso também é normal. Você vê aqui jovens de 25 anos tendo senioridades altíssimas, né? Sendo que engenheiro de software sênior, ou então staff, ou até mesmo CTO. Esse tipo de coisa acontece, essas pessoas às vezes se aposentam ali com 30 e pouquinhos anos de idade. Na carreira de software isso é possível. Agora, não é a regra. E eu queria deixar bem claro que, né, se você não tá progredindo muito rápido na sua carreira, bom, o normal é uma carreira de 40 anos. O normal é uma carreira que dura 40 anos, né? Se você tem seus 20 e poucos e ainda tá ali no, sei lá, uma senioridade de pleno e sente que tá atrás, eu te garanto que tem bastante tempo ainda, tá? Você definitivamente não precisa ter esse FOMO aí antes dos 50 anos de idade. Bom, 3 grandes blocos. Primeiro bloco aqui, Early Career. Esse bloco aqui vai do ano 0 até o ano 3. O mid depois, né, vai ser do ano 3. Geralmente o pessoal fala que você atinge ali uma senioridade grande no ano 7, certo? Então seria do ano 3 ao ano 7, 8. Cara, vamos jogar um pouco pra cima? Vamos ser bem sinceros aqui? A maioria das pessoas vai trabalhar até os 65 anos de idade. Se você tem menos de 20 anos de carreira, você ainda provavelmente não chegou no meio da sua carreira. Então eu vou dizer aqui, de 3 a 20 anos de carreira, você tá no meio, a não ser que você saia antes. Mas enfim, 3 a 20. Late, né, o fim da sua carreira, que vai depender do quando que você vai se aposentar de fato. Vamos colocar 15 mais, né? Sim, eu sei que tem um certo overlap aqui, mas não tem problema. Então tá, o primeiro desafio no início da nossa carreira, o primeiro grande ponto, e é a parte, na minha opinião, a mais difícil de todas, tudo vai ser mais fácil a partir daqui. O seu grande desafio no início é o tal do primeiro emprego. É só isso. Existem outros pontos que a gente vai entrar aqui, mas o seu objetivo principal é 3 anos de experiência, certo? Esse é o objetivo. 3 anos de experiência na área com desenvolvimento de software. Seria legal se fosse numa empresa muito boa? Seria legal. Seria legal se você fundamentasse ali super bem as bases e etc. Seria legal. Seria legal se você entendesse, sei lá, XYZ, seria bem legal. Mas tudo isso pode ser feito nos outros 45 anos que você vai ter de carreira também. A parte mais difícil é conseguir 3 anos de experiência na área. E a parte mais difícil dessa parte de conseguir 3 anos de experiência na área é o primeiro emprego. Depois do primeiro emprego, as coisas tendem a ficar mais fáceis para todo mundo. Agora, para sair do zero e para conseguir o primeiro emprego, vamos partir do pressuposto que você sabe que você quer seguir a carreira em tecnologia, certo? Então esses aqui são seus objetivos. Você tá aqui no início, né? Você tá aqui no zero. Existem, amplamente falando, 3 opções para você seguir. E cada uma dessas opções pode ser adequada dependendo da pessoa, dependendo da sua situação, da sua condição. A melhor opção, caso você consiga essa opção, a melhor opção para a maioria das pessoas é faculdade. É iniciar uma faculdade de sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software, sei lá, coisa outras tem, né? Inteligência artificial. Ah, essas aí estão muito concorridas. Sei lá, engenharia da automação. Essa daqui, para todas as pessoas que tiverem a condição, costuma ser a melhor opção. Para algumas pessoas não. Tem pessoas que são totalmente fora da curva, que vão conseguir se virar bem sendo autodidatas. Aqui a gente vai ter outra ponta do espectro. A maioria das pessoas não se dá bem sendo autodidata, eu quando era jovem com certeza não me daria bem, e a maioria das pessoas que acha que são boas sendo autodidatas na verdade não são. As pessoas geralmente não têm a disciplina o suficiente para estudar algo por um ano se elas não têm nenhum vínculo com nenhuma instituição. Então autodidata é o caminho que eu menos recomendo, mas existem pessoas, por exemplo, que eu já tenho um emprego que me toma 8 horas por dia, eu já tenho família e tal, eu quero fazer uma transição de carreira, eu não consigo fazer uma faculdade. Aí você vai ter que ou ser autodidata mesmo, realmente,
realmente, ou fazer um meio termo aqui. O que é um meio termo entre a faculdade e o autodidatismo? É o tal do bootcamp, né? Você pode fazer um bootcamp, você pode participar de algum tipo de programa que existe, você pode tentar seguir ali mais ou menos uma carreira da faculdade, né? Você pode olhar as aulas gratuitas de faculdades acredito que no Coursera, por exemplo, tem umas aulas de Harvard, umas aulas de Princeton, ou sei lá, com a universidade, e tentar um meio termo. Mas enfim, recomendo fortemente um desses três. Possível faculdade, se não for possível bootcamps, e autodidata realmente é pra exceção da exceção. Mas enfim, também dá pra fazer. A faculdade, ela vai te ajudar de uma maneira muito forte na carreira, porque ela vai provavelmente, e foi isso que aconteceu comigo, tá? Vai te forçar a aprender coisas que você nem sabe que são úteis. No meu caso foi assim, certo? Você vai ter um vínculo ali com a instituição que, querendo ou não, vai te motivar a aprender e tal. Mais importante do que isso, talvez, é que a faculdade vai poder te encaixar num estágio, a faculdade vai te dar network, e a faculdade, se for uma boa faculdade, vai te dar oportunidades de participar em projetos que vão te dar um conhecimento que é muito difícil de adquirir depois. Se você entrar aí num laboratório da faculdade para mexer com, sei lá, com banco de dados, com compiladores, aquelas coisas legais, né, de Arduino, Raspberry Pi, esse tipo de coisa você provavelmente não vai ter tempo de ver depois na sua carreira, vai ser difícil voltar a adquirir esse conhecimento. Então, projetos que são, assim, científicos, e científico de verdade, né, não um crudezinho super simples, né, coisas que trabalham com mais profundidade, certo? Entender, pô, sistemas operacionais com profundidade, super legal, tentar fazer um banco de dados, super legal. Esse tipo de projeto acadêmico é muito difícil de você retomar isso daí depois na sua carreira. Eu acredito que é um conhecimento muito vantajoso, que te bota muito na frente. Agora, isso daqui é pra quem pode, pra quem tem o tempo, né? Pô, às vezes você não pode entrar aqui num projeto científico ou alguma coisa do tipo, porque você, como eu, faz faculdade noturna e você, como eu, trabalha durante a faculdade, né? É super normal. Se você tiver condição de fazer isso, vantagem. Se não tiver, beleza também. Aqui nesse tópico de conhecimento mais profundo, se você tá numa situação em que, por exemplo, pô, não tenho tempo pra fazer faculdade, tô numa carreira, eu preciso fazer uma transição de carreira em 6 meses, eu peguei um bootcamp aqui, cara, esquece esse negócio de profundidade. Sério. Não estuda compiladores, você não vai ter tempo para estudar compiladores. Se você quer entrar em tecnologia em 6 meses, e tem várias pessoas que fazem isso, você precisa, assim, de uma habilidade altamente vendável no mercado, que vai, geralmente, ser um framework de alta demanda. Se você precisa fazer essa transição de carreira rápido, geralmente o melhor caminho é ali um bootcamp para você aprender, sei lá, Node.js, para você aprender Spring Boot, .NET. Tipo, é isso. Não queira inventar moda, não queira reinventar a roda, não queira ficar 6 meses criando seu próprio banco de dados, vai ser legal? Vai ser legal. Só que se tudo que você tiver no seu currículo for, eu passei 6 meses estudando compiladores, eu não acredito que você vai conseguir o seu primeiro emprego. Então tá, a gente respondeu a pergunta aqui de sair do zero, certo? Pergunta dos estudos, e a resposta é, você vai querer estudar o máximo possível que suas condições e tempo permitirem, e com a profundidade adequada pro quando você vai de fato ter que ingressar nesse mercado, né? Se você é um jovem de 17 anos que mora com os pais, não tem problema você fazer isso daqui por 5 anos e ficar nesse meio um pouco mais científico, que isso pode te conferir uma vantagem legal. Não foi o que eu fiz, certo? Você pode também optar por fazer faculdade e simultaneamente conseguir um emprego, também é super válido. Agora, o que eu acho que faz sentido é adquirir o máximo de base, né, de conhecimento fundamental possível, dado o tempo ali e o escopo que você tem, certo? Eu preciso de um emprego agora. Bom, se você precisa de um emprego agora, hoje, não faz sentido você ficar estudando networking com muita profundidade. Não faz sentido você estudar redes com muita profundidade, né? A não ser que você queira ir para a área de redes e não para a área de desenvolvimento de software. Sobre o seu primeiro emprego, não vai dar para escolher muito, provavelmente. É difícil, alguém que pode escolher qual vai ser o primeiro emprego, geralmente vai ser o que vier. Mas assim, na medida que dá pra gente aplicar para várias empresas, a gente vai querer prezar por aquelas que são desenvolvimento true, assim, de verdade. Evitar suporte, evitar low code, no code. É melhor pegar esses trabalhos do que nada? É óbvio, é melhor do que nada. Mas quanto mais desenvolvimento envolver, melhor. E se der, você vai querer também migrar para empregos de desenvolvimento. Esse roadmap, esse planejamento de carreira que eu tô te dando, é mais focado para dev mesmo, porque é o que eu tenho experiência, né? Pô, eu não vou fazer um roadmap de cybersec, sendo que eu não entendo nada de cybersec. Eu não vou fazer um roadmap de dados, sendo que eu entendo pouca coisa de dados, sabe? Estamos falando aqui web dev. Especificamente web dev, certo? Mas enfim, se você quer trabalhar aí com low level, com C também, não tem problema nenhum. Agora, existem várias áreas boas, né? Falei que, pô, cybersec é uma área boa, dados é uma área boa, infra é uma área boa, front-end é legal, back-end é legal, full stack e tal. Você não necessariamente sabe o que você quer, né? Você não necessariamente sabe que você é bom. Então, amplitude é algo legal. Amplitude no sentido de um emprego que te dê oportunidade em mexer em partes diferentes, né? Em mexer no back-end, mexer no front-end, em de repente poder migrar ali dentro da própria empresa. Isso seria legal. Bom, você sabe então qual tipo de emprego mirar, mais ou menos, né?
depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. O X da questão é, a maioria das pessoas não consegue chegar nesse primeiro emprego. Por que a maioria das pessoas não consegue chegar nesse primeiro emprego? Porque esse primeiro emprego, muitas vezes, vai estar dando na descrição que eles querem basicamente alguém com 3 anos de experiência, né? Lógico, para um primeiro emprego eles não vão dizer isso especificamente, talvez, mas eles vão requerer conhecimentos que alguém provavelmente vai adquirir com 3 anos de experiência. Então, para chegar nesse primeiro emprego, certo? Entre aqui, faculdade, bootcamps e tal, e o primeiro emprego, o vão que tem aqui, o que tá te separando aqui do primeiro emprego, provavelmente, é o currículo/portfólio. Tipo, é isso daqui. De novo, se o produto já lançou, a gente vai ter um link pra ele em algum lugar na descrição. Se não lançou, tem uma lista de espera, que eu vou ter algo pra te ajudar justamente nisso daqui. Mas o que você vai querer fazer? Você vai querer ter projetos reais. Não existe outra. Não tem como fugir disso. A coisa de maior importância, maior valor que você pode apresentar em um currículo pra conseguir o seu primeiro emprego são projetos reais. É trabalho em projetos reais. Isso daqui, você pode fazer projeto pessoal. Ah, que tipo de projeto pessoal? Cara, qualquer coisa. Qualquer ferramenta pra você mesmo usar, qualquer coisa que você acha interessante que você queria analisar, queria desenvolver. Pode ser, sei lá, encurtador de URL, CRM, ERP para empresa, projeto que lida com algum tipo de administração de e-mails, projeto que envia e-mails, projeto para montar currículo, para fazer template de sei lá o que, template de e-mail, enfim, ideia não falta. Projeto pessoal, você tem que ter ele bem feitinho, tá? Um projeto bem feito é melhor do que 3 mais ou menos. Tem que ter ele online, num sitezinho bonitinho, deployado ou na AWS, ou na Vercel, ou em qualquer lugar, enfim. Heroku, Blueocean, qual é o nome daquele outro? Hetzner, Cloudflare, onde você quiser deployar, que a pessoa consiga clicar no link no seu currículo e ir pra esse projeto legal. Ah, não tenho ideia para projeto pessoal, não tenho criatividade nenhuma. Pode fazer freela se você conseguir freela, pode fazer voluntariado se você conseguir voluntariado. Tem pessoas que precisam de devs para projetos voluntários. Pode fazer OSS, né? Software open source se você conseguir também. Pode, sei lá, se oferecer para ajudar pessoas aleatórias que estão construindo coisas que você gosta. Tipo, você pode só ver, alguém compartilhou esse projeto que essa pessoa estava fazendo no Twitter, ou no LinkedIn, ou no Reddit. Eu achei esse projeto legal, eu vou mandar uma DM pra essa pessoa e pedir pra ajudar. Funciona, funciona, isso realmente funciona. Enfim, fez aqui os projetos reais, tem aqui o currículo, tem aqui as experiências que os empregos estão requerendo. Você vai querer um primeiro emprego enfim, onde você conseguir, né? E nesses seus 3 anos de experiência, você vai estar em busca de boas empresas. O que é uma boa empresa? Te explico aqui. Uma boa empresa é quando o grosso do trabalho é fazer software novo. Como assim? Quase todo mundo já trabalhou numa empresa em que boa parte do trabalho era apagar um incêndio que foi criado, porque antes a gente estava tentando apagar outro incêndio que foi criado, porque antes a gente estava tentando apagar outro incêndio que foi criado, foi criando gambiarra em cima de gambiarra em cima de gambiarra, e aí não tinha um versionamento adequado, todos os deploys eram feitos via script manual mesmo, não tinha CI/CD, não tinha testes, nada era testado. Boa parte do trabalho era lidar com bullshit que foi gerada por causa da desorganização da própria empresa. Essa descrição é muito real para muitos devs, era real para mim em algum momento. E essa não é uma boa empresa. Se você tá nessa empresa, é bem melhor do que nada, mas você não tá aprendendo a parte valiosa de fazer software. Você tá aprendendo a lidar com uma empresa desorganizada. Você vai querer migrar para uma empresa cujo o maior percentual do que você faz é software novo. Só isso. Uma boa empresa, ela tem processos bem definidos, certo? Processos bem definidos no sentido de, é dessa maneira que a gente faz as coisas. A gente tem testes, a gente tem CI/CD, a gente tem responsáveis para cada coisa e tal. Quando pega fogo em alguma coisa, a gente sabe como consertar, né? Isso aqui é o que você tá buscando, certo? Início da sua carreira, você vai querer passar um tempo aqui. Se a primeira empresa que você aplicar for essa empresa boa, cara, fica nela. Se não for, vai ser interessante de fazer um job hopping aqui, tá? O pessoal geralmente recomenda de 1 a cada 2 anos trocar de emprego, né? Que o seu salário vai dar um pulo. Agora, se você tá numa empresa boa que você tá aprendendo muita coisa, mantém. Não faz job hopping só por fazer, mantém. Vai ser mais bem visto, você vai se desenvolver melhor. Agora, se a empresa tá mais ou menos, se você não tá aprendendo muita coisa, surgiu uma oferta que é, sei lá, mais de 100% acima do seu salário, vai. Aí faz o job hopping aqui. Ainda nesse early career, a gente precisa falar das habilidades que você vai querer desenvolver aqui. Quais são as habilidades foco. Eu já vou te falar as principais habilidades pra gente desenvolver aqui, tá? Vai incluir HTML, CSS, enfim. Tudo que você quer saber, se você quer roadmapzinho aí pra olhar o que estudar, eu já vou te dar isso. Eu só preciso antes falar da patrocinadora do canal. O vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Abacus AI, que é a minha LLM que eu escolhi pra usar quase todos os dias, porque ela tem basicamente todos os outros modelos aqui, né? Você pode escolher o ChatGPT
4.1, que é bom, o Cloud Sonnet 4, que é bom também, certo? Você não precisa pagar por esse modelo separadamente, você vai pagar uma subscription de $10 que vai incluir todos os outros modelos. Além do chat, certo? O chat é uma pequena parte desse ferramental que custa $10. Você vai ter acesso também ao Deep Agent, que é capaz de criar apps inteiros do zero, utilizando até RAG, ele consegue implementar no próprio chat. Consegue implementar, tipo, com que você converse com uma LLM dentro do aplicativo criado. Você tem aqui um exemplo de aplicativo criado com o Deep Agent, que tem aqui exemplos de, por exemplo, um chatbot para te guiar em escolher quais restaurantes você quer ir, né? E no final, com um simples prompt, a IA te devolve um site inteiro pronto. Além aqui do Deep Agent, você tem também a IDE, o Code LLM, que é uma IDE baseada no VS Code, né? Então ela funciona aqui praticamente igual ao VS Code. Você pode usar os plugins do VS Code aqui. Ela tem o próprio Copilot dela aqui, né? Então se eu começo a escrever uma função aqui, ela já sugere como autocompletar essa função. Eu dou um tab aqui, eu tenho o meu autocomplete aqui de IA. Eu tenho o Agent também, que eu posso pedir aqui pro agente. Posso escolher qual IA eu quero. Eu vou usar aqui o Cloud Sonnet 4, pode ser, por exemplo, e pedir aqui, sei lá, please fix the server issue. No caso, no meu código, não sei se tem algum erro de servidor, mas a IA vai buscar ali nos arquivos que a gente tem nesse projeto e tentar identificar qual que é o erro que eu descrevi, né? Enfim, se eu tivesse dado uma boa descrição, ela poderia vir aqui e implementar. E esse é o ferramental inteiro. Você tem o Deep Agent, certo? A IDE, que é o Code LLM, que tem o agente, tem aqui o chat também, né? Tem o chatbot incluso na IDE. E o chatbot normal, o Chat LLM. Tudo isso por $10 por mês. Então vamos lá. Skills. Quais são as hard skills do começo de carreira, né? Quase que inegociável. Acho que você vai ter que ter algum conhecimento de HTML, CSS e JavaScript. Não precisa ser muito conhecimento, principalmente se você não for pro front-end, tá? Mas você precisa conseguir entender um arquivo HTML, você precisa conseguir entender um arquivo CSS e você precisa entender... Cara, JavaScript é uma linguagem fácil. Se você sabe qualquer linguagem, você sabe JavaScript. Mas você precisa entender um pouquinho ali de JavaScript no front-end, mas não muito... Depende, né? Depende se você vai ser front ou back. Mas isso aqui acho que quase todo mundo vai querer. Vai ser também importante. Caso você seja back-end, né? Se você for front-end, isso aqui é o suficiente em termos de linguagem. Se você for back-end, uma linguagem back. Certo? Quais são linguagens comuns para back-end? Atualmente, eu acho que onde tem mais mercado é Java, C#, Golang tá forte, Python tá forte e, novamente, o próprio JavaScript. Você vai querer ter também domínio de um framework, porque no seu trabalho você provavelmente vai entrar para um emprego que trabalha com um framework. Seja esse framework front-end ou framework back-end, né? Front-end vai ser geralmente React, Angular ou Vue. Back-end vai provavelmente ser Spring Boot ou Node, né? Mas back-end é muito fragmentado. Você vai ter, tem um ecossistema inteiro de .NET. Tem Python, que pode ser Django, Flask ou Fast API. Tem Ruby on Rails, que na real é mais full stack, né? Mas enfim, você vai querer saber de um framework. Mas algumas coisas que são inegociáveis que você sempre vai precisar saber. Git é totalmente inegociável, você precisa conseguir usar Git. Conceitos básicos da web, né? Do que vai processar em servidor, o que vai processar no client. Um browserzinho ali vai compreender o mínimo de como funciona. Você vai precisar conseguir usar uma IDE e o command line ali, né? Alguns comandos do Unix é legal, então não precisa muita coisa também não. É tipo cd, ls, sabe? Comandinho básico, isso que você vai precisar na sua carreira. A tal lógica de programação, né? Entender ali como é que funcionam os loops, as variáveis, etc. Tem alguma certa profundidade nisso. E além disso, algum banco de dados é interessante. Então diria que banco de dados, né? Provavelmente SQL, provavelmente Postgres ou MySQL. E quase tudo isso daqui é tipo assim, hoje em dia a barra é que isso daqui é o mínimo do mínimo. Muitas vagas vão querer cobrar mais coisas para além disso, mas isso daqui é o mínimo do mínimo, sem o qual, na verdade, sem isso daqui, você não consegue fazer um projeto pessoal completo. Tipo, beleza, até consegue, talvez, sem saber os comandos do Linux, até consegue, talvez, sem usar um CMD direito, ou sem saber conceitos básicos da web. Não, conceitos básicos da web eu acho que vai realmente precisar. Mas, tipo, tudo isso que eu falei é o que você vai precisar para fazer o seu projeto pessoal básico. E vão ter outras coisas, né, que as empresas vão pedir. Dependendo da empresa, pode pedir coisas de cloud, dependendo da empresa, pode pedir ali, talvez um Kafka. Mas a constante é que, cara, toda empresa vai querer isso daqui. Sem isso, é quase que inviável conseguir um emprego. E por fim, né, a gente tem uns bullet points de recomendações, eu diria, meio genéricas, que nessa parte da carreira você vai querer focar em fundamentos sólidos, você vai querer explorar diferentes áreas, né, você vai querer
explorar front-end, back-end, dados, se você tiver interesse em cybersec, se você tiver interesse em infra. Aprender com profundidade um framework. É melhor você ter uma profundidade em um único framework, independente de qual ele seja, do que você ter um conhecimento muito raso em vários frameworks diferentes. Ter um ou dois bons projetos, e eu acho que é isso, né? É isso e, tipo assim, encontrar os seus 3 primeiros anos de experiência. A próxima parte, a próxima etapa é o meio da sua carreira. É dos anos 3 ao 20 aqui, é onde eu me encontro nesse momento. O meio da sua carreira é o que vai encaminhar pro que você vai fazer no final da sua carreira. Lógico, nenhuma decisão é para sempre, né? Nada que vai ser cravado na pedra, mas é aqui que você vai acabar direcionando os seus esforços para chegar naquele lugar onde você vai querer passar o final da sua carreira, né? Onde você vai querer passar a segunda metade da sua carreira. Aqui você provavelmente já vai estar ganhando pelo menos o suficiente para você sobreviver, o que vai fazer com que você possa escolher as melhores oportunidades e não qualquer uma que aparecer na sua frente. No meio da sua carreira, como o meio a gente colocou aqui que começa com 3 anos de carreira, você não tá mais desesperado atrás de um emprego, você não tá mais desesperado para aprender um framework para conseguir um emprego, você pode se dar ao luxo de dar 2 passos para trás e revisitar aquelas lacunas que você tem no seu conhecimento. Eu tinha uma lacuna de conhecimento muito grande de estrutura de dados e algoritmos, e eu comecei a estudar muito pesadamente isso em 2022-23, e ali foi o início do canal, porque eu tava preenchendo uma lacuna que eu tinha no meu conhecimento. Se você, de repente, lá atrás, né, você tava aqui, você fez um bootcamp, você não aprendeu nada sobre banco de dados, e mesmo assim você conseguiu um emprego ali que você lida pouco com banco de dados, e aí conseguiu ali seus 2 anos de experiência, pode ser um momento legal de você revisitar esse conhecimento e ir preenchendo suas lacunas para saber a base ali bem sólida, certo? Você pode preencher tudo aquilo que você negligenciou. Ah, o que é aquilo? DCA, né? Estrutura de dados e algoritmos, redes, bancos de dados, enfim. Pega ali as matérias da faculdade tudo, olha o que a faculdade ensina e vai atrás. Aqui, né, como eu falei que a gente vai direcionar pro fim da nossa carreira, a gente vai meio que optar por, digamos assim, novamente nossa árvore de decisão aqui, né? Um de 3 caminhos. Você vai ter o caminho especialista, e o especialista geralmente é para quem quer terminar a carreira sendo dev, né? Esse caminho é para alguém que vai ser dev, depois de ser dev. Ele vai ser sênior, depois de sênior, aí geralmente vai ser staff, aí depois de staff os nomes variam, né? Mas vai lá para distinguished, fellow, specialist, enfim, um especialista. E no final disso daqui, eu nem diria que CTO é o final, porque CTO acaba sendo um cargo mais de gestão do que qualquer outra coisa. Mas enfim, você pode optar para gestão também, né? Gestão geralmente você vai ser dev, depois você vai ser um dev sênior, depois você talvez vá ser um tech lead, depois engineering manager, e aqui existe uma certa controvérsia, né? Que engineering manager e tech lead não é necessariamente uma progressão de carreira, às vezes são ortogonais, certo? Mas enfim, depois disso você vai lá para people, para business, o que quer que seja. Ou então, né, o último lado que é o empreendedorismo, que você vai ser CEO de MEI. Essas três árvores aqui são lados diferentes. O especialista, ele vai ter aquela carreira inteira, ele vai ter aquela carreira que o conhecimento dele vai ter uma base muito sólida e ele vai saber muito de uma coisa. Então, de repente, eu vou ser um especialista aqui em streaming, certo? Então, você hiper especialista nessa área aqui específica, eu vou ser um hiper especialista aqui em banco de dados, mas eu ainda vou ter bases sólidas em todo o resto, né? Vou ser um hiper especialista aqui em assuntos que tangem a fintech. A carreira de gestão, bom, gestão é gestão, é saber lidar com pessoas. E o empreendedorismo acaba que, às vezes, nem é uma carreira tão em T assim, ela é mais uma base um pouquinho maior aqui, porque CEO de MEI tem que fazer tudo, né? Tipo, é um dev que sabe um pouco de produto e de marketing, geralmente, que vai pender pro empreendedorismo. Algo a se notar é que o meio da sua carreira é bem longo, bem longo. Eu falei aqui, 3 a 20 anos, bem longo. Então você não precisa ter tanta pressa, tá? Você pode se dar o luxo de preencher as lacunas que você tem no seu conhecimento. E tipo, cara, se você ficar 10 anos aprendendo e lidando com os BOs de fintech, o final da sua carreira tá muito encaminhado, certo? Se você ficar, tipo, 5 anos lidando com 1 milhão de BOs de streaming de vídeos ou de banco de dados, ao ponto que você vira uma referência nisso, o final da sua carreira tá bem encaminhado. E essa é meio que a ideia aqui, né? No meio é encaminhar pro final. Aqui, no meio também, não vai ser muito legal fazer tanto job hopping, né? Se antes a gente pulava de emprego de 1 a cada 3 anos, aqui eu diria que 3 anos em cada empresa é legal, 3 a 5 de repente, para você realmente ir pegando aquela senioridade, né? Entrar numa empresa como pleno, virar sênior, virar de repente um cargo mais de tech lead ali, ou de staff, ou enfim, depende da empresa, né? Qual cargo tem acima de sênior, virar uma referência na empresa antes de sair para uma grande empresa, ou para outra empresa que vai pagar melhor. Aqui é bom fazer um job hopping um pouco mais lento.
Em termos de hard skills, né? De listinha de habilidades aqui que a gente vai acabar desenvolvendo. Cara, obrigatório, maestria de um framework, né? Que vai ser o framework que você trabalha, provavelmente. Mas em algum momento você pode mudar de linguagem ou de framework, né? Vamos supor que eu passei 3 anos ali aprendendo os nuances do Spring Boot, eu sou o cara do Spring Boot. 3 anos é pouco, vai, 5 anos no Spring Boot. Se você mudar, essa maestria ainda vai se traduzir muito bem para outro framework, para outra tecnologia, tá? Mas enfim, o importante é o foco aqui na palavra maestria, não necessariamente nem é o framework. Você precisa entender de full stack, não com profundidade, né? Se você é um back muito especializado, você não precisa entender com profundidade do front-end, mas, cara, você precisa, para você desenvolver uma API boa, você precisa consumir uma API. Não tem como você fazer a API da perspectiva do back-end sem nunca olhar como o front-end acessa essa API. DevOps, né, que a gente vai querer entrar um pouco mais no CI/CD e tal, em Docker, Kubernetes, Infrastructure as Code, esse tipo de coisa. Como a gente está se encaminhando para cargos mais importantes, cargos que tomam mais decisões, System Design e arquitetura se torna bastante importante aqui, tanto para entrevistas quanto para conseguir desenhar uns sistemas de fato, né? Cloud é imprescindível entender como é que Cloud funciona. Testes, aqui a gente pode ir pra muita coisa, tá? Observabilidade, e eu tenho tentado puxar esses assuntos cada vez mais aqui no canal, né? Você viu, eu lancei um vídeo recentemente sobre idempotência. Sei lá, race conditions. Esse tipo de tópico um pouco mais avançado, né? Você vai querer focar nesses tópicos mais avançados. Essas são as skills do meio da sua carreira. Então, né? Recomendações. Escolher especialização, se for para esse caminho que você quer direcionar a sua carreira, né? Se for para um lado de especialista. Entender sistemas como um todo, certo? Porque tudo que eu falei aqui, ó, System Design e Arquitetura, Cloud, testes, observabilidade, logging, isso aqui nada mais passa do que compreender a completude dos sistemas que você trabalha, porque todo sistema ele vai ter, bom, sistema grande e importante, vai ter observabilidade, vai ter logging, vai ter testes, provavelmente vai estar numa cloud, não vai ser uma única EC2, um único servidor, vai ter um certo system design ali, certo? Então é isso, é entender a completude do sistema e conseguir montar isso daí. Capacidade de liderança, né? Isso aqui é importante tanto para cargos técnicos quanto para cargos não técnicos, tanto para empreendedorismo, né? Tudo isso aqui é importante para os três, na verdade, tirando a especialização, mas é importante para esses três caminhos aqui, ó, o caminho especialista, o de gestão e o de empreendedorismo. São coisas que vão ser úteis para todo mundo. Eu diria liderança e mentoria, né? Porque você vai chegar no ponto da carreira em que mais ou menos metade das pessoas vão ser mais júniores do que você. Se for o caso, se na sua área específica, né, na sua sub-área específica, certificações forem algo importante, por exemplo, eu sei que para CyberSec conta um pouco mais, para Cloud, para DevOps conta um pouco mais, aqui é a hora de conseguir algumas certificações. Eu não tenho nenhuma, tá? Mas para algumas pessoas isso aqui é mais importante. É hora de também começar a pensar em equity, começar a pensar em onde você vai parar para ganhar uma grana boa na próxima etapa, né? E também, se possível, construir uma marca pessoal. Isso é algo que eu tenho começado a trazer um pouco mais nos meus vídeos, para você pensar em, tipo assim, criar um certo nome em termos de, contribuir com projetos open source, em escrever artigos, em compartilhar conhecimento, que isso daqui acaba sendo um diferencial, principalmente se você estiver num lugar meio nichado, assim. Tipo, se você tá ali, sei lá, trabalhando com Rust, cara, se você conseguir construir uma marca sendo o cara de Rust, bem legal mesmo. E aqui, late, né, final da sua carreira, são dois caminhos, né? É o caminho do funcionário e o caminho do empreendedorismo. Para, digamos, 90% das pessoas, talvez, o caminho de funcionário faz muito mais sentido. Isso daqui é estatística, tá? Se você vai olhar os dados reais, os empreendedores ganham menos e trabalham mais horas, com mais estresse. A maioria das pessoas quer fazer um trabalho ali 8 horas por dia, voltar para casa e não pensar mais no trabalho. E a maioria das pessoas está absolutamente correta em escolher o lado de ser funcionário até chegar a hora de se aposentar. Elas vão ganhar mais dinheiro e se estressar menos e ter menos variabilidade nos resultados delas, né? Tipo assim, elas nunca vão ser ultra ricas, mas elas nunca vão passar fome também. Aqui é a hora de você escolher uma grande empresa, se você for para esse lado de funcionário, né? E ficar nessa grande empresa, acumulando equity, subindo o cargo, né? Escalando a escada corporativa e aumentando o salário. O ideal aqui, a melhor das situações é tá numa FANG ou numa empresa nível FANG, que compete com FANG, porque aí os salários realmente vão ficando muito altos conforme a sua senioridade cresce e quando o seu período de vesting terminar ali, né, quando você ganhar acesso às ações que você tem direito porque você passou X período de tempo na empresa, você vai conseguir ali se aposentar com uma folga gigantesca. Essa aqui é o período, esse aqui é o período de farmar dinheiro. Se você for maluco
e for pro lado do empreendedorismo, aqui costuma ser a hora de você fazer isso, tá? É quando você já tem alguma experiência. É bem difícil empreender sem nenhuma experiência. Até empresas que, por exemplo, até o Y Combinator, que vai atrás de pessoas muito jovens para empreenderem, a média é algo próximo a pessoas que já têm 8 anos de carreira para entrar no Y Combinator. Tipo, é uma média de pessoas que já têm bastante experiência até, né? Então, geralmente você vai querer empreender em algo que você já tem experiência. E aqui é a busca pelo exit, né? A busca pelo grande exit, o sonho de vender a empresa, ou de ter a empresa ter um sucesso grande, você contrata alguém para tocar essa empresa. Enfim, não é um vídeo sobre empreendedorismo, a gente não vai entrar sobre muitos detalhes aqui. Eu nem consigo falar muito sobre o final da carreira porque eu não tô lá, né? Agora, as skills aqui, né? O que você vai querer ter? Você vai querer ter uma expertise independente do que você vai estar fazendo de fato. Expertise não só no trabalho per se, né? Então, por exemplo, se você é um dev, expertise não só em ser dev, mas no domínio sobre qual a empresa trabalha. Então, por exemplo, eu sou um dev back-end numa fintech. Eu quero ter expertise em back-end e eu quero ter expertise em fintech também. Lidar com pessoas imprescindível quando a senioridade cresce. Olho para business, olho para negócio. Vai ser sempre importante se a senioridade crescer muito, né? Porque ou você vai estar tomando decisões de projeto que vão impactar o dinheiro da empresa, ou você vai estar lidando com decisões de tecnologia que vão impactar o projeto, que vão impactar o dinheiro. Então, assim, no final das contas, é sempre importante ter uma visão de negócios. E bom, o resto das skills eu te conto quando eu chegar lá, né? Acho que é isso. Enfim, só te lembrando que a gente vai ter na descrição um novo produto que eu desenvolvi com várias outras pessoas para te ajudar a dar o próximo passo na sua carreira. Se você tem alguma dúvida específica com relação a isso, algo que você não consegue fazer, alguma dificuldade em arrumar emprego, em aprender algo para arrumar um emprego, em criar um projeto pessoal para conseguir criar um portfólio para conseguir arrumar um emprego, ou encontrar vagas fora do Brasil, esse tipo de coisa mais centrado em carreira, eu vou te ajudar com isso e eu quero ouvir suas dúvidas para eu conseguir te ajudar, ou trazer aqui pessoas que também são especialistas nisso para elas conseguirem te ajudar. Enfim, os links vão estar aqui na descrição. Até mais!